Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com Deus neste momento. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos concede essa bênção, essa oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença. E nós estamos aqui, meu Pai, porque nós chamamos, porque nós decidimos te priorizar, Senhor, porque nós decidimos ficar com o Senhor, meu Pai, porque é com o Senhor que nós temos saúde, que nós temos alegria, que nós temos paz, que nós, como nós acabamos de ouvir, que nós não nos sentimos só. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer o espírito de cada um, Senhor. Nós estamos nesse jejum, Senhor, no comecinho ainda, dessas 72 horas de oração pela nossa nação, pelas nossas liberdades, pelo nosso país, pela nossa família. Eu peço que cada um, meu Pai, seja cheio de poder. Eu peço que cada um seja cheio de poder, meu Pai. Que não venha sucumbir, meu Pai, a sentimentos, que não venha sucumbir a medos, que não venha sucumbir, meu Pai, a uma questão espiritual, mas que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar energia a cada um de nós, meu Pai. Energia, força, saúde, que o Senhor venha nos sustentar, como o Senhor sustentou Daniel e os 3 jovens, Senhor. E nós vamos finalizar este trabalho, Senhor, com muitas alegrias, vitórias, com crescimento, com um desafio, meu Pai, vencido. E nós viemos a vencer cada etapa, cada parte, meu Pai, deste grande desafio. Porque nós temos um foco, Senhor. Quando nós não estamos com foco no Senhor, tudo se torna mais difícil. Mas quando nós focamos nas coisas certas, no propósito, no Senhor, nós temos a graça que nós precisamos, Senhor. E como nós vemos na sua palavra, a graça é tudo que nós precisamos, Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Então fortalece o seu povo. Fortalece o seu povo, Senhor. Fortalece. Que tenhamos aqui homens e mulheres determinados, focados, agressivos na vida, que não temem os novos desafios, que fazem o que é necessário, que são guiados pela palavra, pela fé. Então eu te peço, Senhor, dê as nossas vitórias, derrama sobre cada um, meu Pai, sobre todos esses fiéis, que durante todas essas últimas semanas, meu Pai, tem mantido a sua integridade, tem crescido, tem avançado, meu Pai, nos seus desafios internos, tem crescido no Senhor, tem crescido na fé, tem crescido na vigilância, na esperança, Senhor. Se temos esperança, é porque temos o Senhor. Porque quem não teme o Senhor, quem não tem a sua presença, não consegue ter esperança, não consegue ver alegria no amanhã. Eu te peço, Senhor, fortaleça cada um, dê graça, unção, Espírito a cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe as crianças, os jovens, que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, cada um que está na nossa igreja virtual, meu Pai, que o Senhor possa dar a bênção que cada um tem pedido, Senhor. Que o Senhor possa abençoar em cada área que tem te pedido. Responda-nos, meu Pai, nos responda. Seja com cada um de nós, meu Pai, porque nós precisamos do Senhor. A sua palavra nos diz exatamente isso. Se nós buscarmos o Senhor, o Senhor vai permitir ser encontrado. Então nós estamos aqui te buscando, meu Pai. Então se apresente a nós. Faça, Senhor. Faça uma grande obra nas nossas vidas. Eu te peço. Aquilo que falamos, meu Pai, se falhamos, pecamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito, Senhor, e possa até colocar em risco um sacrifício, meu Pai, que nós queremos que seja um sacrifício santo e não um sacrifício de tolo. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a manter o foco, que o Senhor nos ajude a manter a vigilância. Nos ajuda. Coloca Teus anjos ao nosso redor, meu Pai, nos ajuda, nos fortaleça, nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu peço uma noite abençoada, que cada um saia daqui muito mais abençoado do que quando chegou. Que saia daqui com direcionamentos abençoados, com entendimentos, meu Pai, abençoados, para que possa ser bênção, para que possa ser luz, para que possa ser sal por onde passar.
em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022. 2022. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Incomparável. Incomparável. Será a minha vida. Será a minha vida. Será o meu Será ano. o meu Será a ano. minha família. Será a minha família. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Você crê mesmo? Amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza. A palavra guarda a consciência. E não vem querendo poupar energia agora não, hein? Não, você ainda tem muita coisa para viver, né? Não está se entregando nas primeiras 12 horas, né? Eu fui uma que perguntou, inclusive, né? Falei, não entendi o título. Acho que meu cérebro está se consumindo por causa do jejum. Não, Mariana, presta atenção. Então vamos focar para prestar atenção. Depois de pensar um pouco e ler umas 10 vezes, a gente começa a fazer um sentido. Vamos ler a partir de Tiago 4. Contudo, não sabeis nada do que acontecerá amanhã. Qual é a natureza da sua vida? Você é realmente mais um fio de vapor, um sopro de fumaça, uma névoa que é visível por um tempo e depois desaparece no ar. Então, olha só, qual é a natureza da sua vida? É assim, é um vapor, é rápida, tudo passa rápido. Nós temos a falsa sensação, a falsa impressão, né, que nós temos controle de alguma coisa, que nós sempre vamos ter o dia de amanhã. E às vezes a gente pensou tanto nesse amanhã, que já se passaram décadas. Porque a gente sempre imagina que vai ter uma nova oportunidade. E quantos que chegou aquele dia que a sua oportunidade não existiu mais? Né? Às vezes de uma barreira ser quebrada, né? Às vezes uma barreira com um irmão, uma barreira com um pai, com o próprio cônjuge. E chegou aquele dia, às vezes houve a separação, ou algum falecimento, e você não podia mais recuperar aquele tempo. O que sobra? Sobra o vazio, sobra o arrependimento, sobra a frustração. Então, todos os dias é o nosso único dia. Às vezes é difícil da gente entender isso, mas é a realidade. A nossa vida é isso daqui, ó. Você é realmente mais um fio de vapor, um sopro de fumaça, uma névoa que é visível por um tempo e depois desaparece no ar. A nossa vida comparada à eternidade, ela é exatamente isso daqui. Ou aquela fumacinha que você solta quando está um dia frio, ou aquele vapor da comida que já se dissipa e some. Comparado à eternidade, os nossos dias são assim. E o que nós temos escolhido? Quais as decisões que nós temos tomado todos os dias que vão determinar a nossa eternidade? Olha aqui em 1 Coríntios. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Fala comigo, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ok? Veja aqui no comecinho, apenas um ganha o prêmio, muitos correm, mas somente um alcança aquele prêmio. Então, é a nossa vida. A vida é fácil, sim ou não? Sim ou não? Não. Será que nós temos feito o nosso melhor, dado o nosso melhor? Porque no mundo, para ganhar uma Olimpíada, o cara às vezes passa uma vida inteira, né? Mas especificamente para aquilo, às vezes ele passa 4, 8 anos, para às vezes ele fazer uma prova de 1 minuto. Ou ele perdeu uma prova por milésimos, ou milímetros, ou centímetros. Mas ele investiu naquilo, ele deu o seu melhor, mas alguém ganha, só um ganha. E muitos estão correndo aí somente por uma coroa perecível. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa eterna, que dura para sempre. Sendo assim, veja a importância
da decisão do dia a dia. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Fala comigo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então a vida do cristão é essa maratona, essa corrida, onde muitos estão competindo, mas poucos é que vão chegar até o final. E dentro dessa mesma corrida, nós precisamos analisar se nós estamos correndo sem alvo, se nós estamos esmurrando, lutando contra o vento, ou se nós estamos feito as tomadas decisões corretas. Se temos sido intencionais, a intencionalidade, é isso que Paulo está falando aqui, ó. Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Só que nós temos agido com intencionalidade, temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance, porque aqui ele estava pregando, o que ele quer dizer? Ele podia pregar aos outros, mas ele mesmo ir para o inferno, porque ele estava ensinando, a palavra está sendo levada, mas ele mesmo deixou de crer, ele mesmo deixou de praticar. Então temos sido intencionais, temos mantido a nossa atenção, a nossa vigilância na mente, temos sido pessoas sinceras ou pessoas hipócritas, porque muitos podem estar nessa condição, pregam aos outros, sabem ensinar os outros, mas não sabem viver. É isso que ele está falando. Se eu não faço as coisas com alvo, com foco, com determinação, se eu não tenho um objetivo muito claro na minha vida, eu posso estar aqui ensinando tantas pessoas e eu mesmo ir para o inferno, porque eu estou falando uma boa palavra, né? No caso de Paulo, estou levando Jesus, mas Jesus já está longe dele, Jesus já não habitaria mais nele. Então veja que esse era um homem que ele estava sempre alerta, ele estava sempre observando o que estava acontecendo dentro dele, porque é muito fácil a gente olhar para o outro, muito fácil a gente olhar para as circunstâncias, muito fácil a gente apontar o erro dos outros, mas e o nosso? E a nossa vida? Nós temos feito essas reflexões? Olha só, em Gênesis 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Então veja, aqui, o primogênito, mas era instável, era inconstante, turbulento como as águas, uma pessoa instável. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Então todos se curvariam diante de Judá. Mas se nós analisamos aqui a história de todos eles, Judá também errou. Sim ou não? Judá teve suas falhas também. Mas nós vemos aqui Rúben, o Simeão e Levi, os de coração mau, né? E nós vemos Judá, que teve suas falhas também, suas atitudes imaturas. Então todos aqui erraram. Mas por que Deus escolheu Judá? Por conta de um coração. Deus encontrou um coração bom em Judá. Então Deus tem buscado isso. Aqui não falou que ninguém tinha errado. Todos eles tiveram suas falhas durante a vida. Mas Deus encontrou aquele que ele poderia colocar algo de bom. Ele encontrou algo de bom lá, que ele poderia usar aquele homem. Então muitos se esquecem
que terão que prestar contas de tudo que fizeram. Aqui Rúben, ele teve sua atitude, um dia ele teve que prestar contas sobre isso. Simeão e Levi tiveram suas atitudes erradas, tiveram suas consequências. Então cada um de nós tem que entender que a nossa vida, como nós lemos no primeiro versículo aqui, é como essa névoa, que dissipa, desaparece no ar. Então essa vida é o nosso treinamento para a nossa eternidade. Então o nosso foco tem que estar na nossa eternidade, não somente neste momento. Então a forma que nós passaremos a nossa eternidade vai depender deste momento, dessas escolhas. De momentos como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo esse jejum. Será que nós estamos focados? O que pensamos durante todo esse dia? O que falamos durante todo esse dia? Então tudo é determinado pelo que nós fazemos agora. E Deus tem uma vida poderosa, uma vida que Ele quer que nós venhamos a vencer, que sejamos vencedores, para receber essas recompensas. Olha só, aqui nessa palavra de 1 Coríntios, como fica claro isso. 1 Coríntios 3. Pois nós somos, fala comigo, cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Vamos por partes aqui. O que é a lavoura? É um lugar que a gente faz o quê? Planta. Então é um lugar que você lança sementes, sim ou não? Então o que Deus está falando aqui? Nós somos cooperadores de Deus, nós somos a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então nós somos um terreno que o Senhor nos presenteia, o Senhor nos dá, e Ele nos dá opções, como diz na palavra, escolha a vida ou escolha a morte, escolha a bênção ou a maldição. Então nós somos a lavoura, nós somos o terreno, o campo fértil de Deus, mas as sementes quem lança somos nós. Então, quais os tipos de sementes que nós temos plantado? O que você tem plantado? E somos o edifício de Deus. O edifício é algo sólido, sim ou não? Sim ou não? O edifício ele permanece, ele dura por muito tempo, mas vai depender da qualidade dessa construção. Se for uma construção boa, nós temos aí as pirâmides do Egito que duram aí há milhares de anos. Mas tem coisas assim, às vezes que uma ponte que é feita de qualquer jeito, ela desaba numa chuva. Então tudo vai depender da qualidade dessa construção. Conforme a graça de Deus que foi me concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Então nós vemos aqui, alguém lançou o alicerce, alguém lançou a palavra sobre você. Alguém te mostrou um caminho. Um dia você encontrou a bispa, um programa, um culto. Então aqui Paulo fala, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, fala comigo, veja, cada um como constrói. Então, o alicerce foi dado. Como é que nós temos construído esse edifício? O que nós temos plantado nessa lavoura de Deus? Como que nós temos tido essa base? A construção da nossa vida. Quando você olha para a sua vida, você vê que a sua vida é sólida? Seus resultados são sólidos? O que você tem construído é sólido? O que você tem construído nos seus filhos? Você tem tido paz? O que você tem construído aí no seu casamento? Você tem visto que é algo que vai durar? É algo que vai permanecer ao longo do tempo? As escolhas que você faz durante o seu dia, no seu trabalho, você tem visto um fluir diferente, uma construção sólida, com palavras, com atitudes, com comprometimento, com disciplina, coisas sólidas realmente? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Fala comigo, que é Cristo Jesus. Então esse é o alicerce da nossa vida. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa fora de Jesus, não vai ter sustentação. Nada se sustenta fora de Jesus. Isso muitas vezes nós concordamos, mas o que está, as nossas decisões, as nossas atitudes que mostram realmente
se nós acreditamos nisso. Senão, nós vamos fazer como diz na palavra, né? Eu louvo com a boca, mas o coração está longe. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Então, tudo que nós fazemos, como nós construímos esse edifício, essa construção, ela vai ser exposta. Vai ficar claro qual foi o material que nós usamos. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Fala, revelada pelo fogo, ou seja, pelos testes, pelas provações da nossa vida, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então nós fomos chamados para influenciar as pessoas, para construir, para ser essa lavoura e esse edifício, a semearmos a boa semente, a construirmos algo sólido com a base, com o alicerce que é o Senhor Jesus. Então o Senhor nos chama de sal e de luz. Será que nós temos sido esse sal, essa luz na terra? Nós temos sido esperança para esse mundo? Quando você analisa o que você fala, algo até, né, amor, que nós, a minha mãe conversa bastante sobre nós, conosco sobre isso, né? Até as próprias brincadeiras. As mínimas coisas. As mínimas coisas nós precisamos estar atentos. E às vezes a gente se distrai com alguma conversa, com alguma coisa, faz alguma brincadeira. Algum comentário, e ela fala, opa, cuidado, não vamos para essa linha, tal. Porque é muito sério, a nossa mente precisa estar vigilante o tempo todo, para salgar, para iluminar, para puxar. Será que nós puxamos as pessoas para cima? Será que nós esticamos as pessoas? Nós somos esse impulsionador? Como aquela palavra das flechas, que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Vamos colocar que o pai é o arco e o filho as flechas. Nós impulsionamos corretamente essas crianças, esses filhos, para o caminho correto. Então, eles estão observando, o mundo está observando o que nós falamos, as brincadeiras, os comentários que nós fazemos, os julgamentos que nós fazemos. Tudo isso nós somos cobrados. Então, às vezes a gente até coloca como, não, eu estou na igreja, não estou fazendo mal a ninguém, né? Mas às vezes a sua conversa, às vezes com a sua esposa, aquilo que seus filhos estão ouvindo você falar. Ou às vezes aquilo que é brincadeira para você é dor para outra pessoa. Exatamente, às vezes a gente está fazendo uma brincadeira, mas a gente não se liga, Isso. Porque se fosse com a gente, não seria se você algo faz doloroso? Uma gracinha, uma piada, alguma coisa, para você é divertido, mas às vezes para outra pessoa são anos lutando contra aquele complexo, contra aquela coisa que às vezes está machucando a pessoa. E quando para um é brincadeira, talvez para o outro é uma situação de muita dor, de renúncia, de superação. Sim, e é por isso que é tão importante que nós falamos tanto sobre essa atenção, sobre essa vigilância. Porque uma pessoa estagnada na vida, ela reflete uma estagnação na vida espiritual dela. Porque quando a santidade, ela não cresce na santidade, ou seja, o que tudo isso nós estamos falando? É níveis de santidade. Às vezes, quando você chegou, você falava palavrão, você mentia, aí você entendeu, não, esse não é o caminho. Então você adquiriu um nível de temor e de santidade, mas às vezes ainda tem uma conversa, uma brincadeira, ou seja, eu preciso crescer um pouco mais. Então se eu não cresço na santidade, eu não cresço no meu relacionamento com Deus. E se eu não cresço no meu relacionamento com Deus, eu vou estagnar na vida, porque Deus não tem lugar para trabalhar. Ele precisa de um campo fértil, de um lugar para construir, de um lugar para abençoar, mas para isso eu preciso crescer, eu preciso puxar para cima. Então, nós precisamos entender isso. Qual a construção que nós temos levantado a nossa família? É com ouro, é com prata, é com metais, com pedras preciosas? Ou será que é feno, é madeira, é palha? Ou seja, se nós entramos na carne, o que nós estamos construindo é com feno, é com madeira, com coisas que vão ser reprovadas no fogo.
vão ser reprovadas nos testes. Então nós seremos julgados por cada palavra, por cada pensamento, por cada ação, por cada motivação, por cada intenção. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra, fala comigo, de toda palavra inútil, de toda palavra inútil que tiverem falado. Ok? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então nós podemos passar por várias situações, por vários testes. Algumas nós podemos descobrir ao longo do tempo, aquilo foi uma poda para que eu pudesse crescer mais, ou aquilo foi uma colheita. Então, quando é uma poda, nós ficamos melhores, nós crescemos, nós aprendemos. Quando é uma colheita, é o versículo que nós lemos anteriormente. Nós somos a lavoura de Deus. Nós temos uma terra fértil. Temos plantado a coisa certa, mantido a diligência, a vigilância. Então, nós podemos crescer com essa poda, com esse teste. Ou continuar semeando errado e colhendo as coisas ruins. Mas eu vos digo que no dia do juízo as pessoas terão que prestar contas de cada palavra insensata ou inútil que falaram. A palavra, qual que nós lemos aqui no título do culto? Fala comigo, a palavra guarda a consciência. Então a palavra, preste atenção, a palavra que nos dá consciência. Com a palavra do Senhor, nós começamos a analisar as nossas motivações, as intenções. Com a palavra, nós nos tornamos um marido melhor por conta da palavra, porque nós aprendemos qual é o certo. Através da palavra, as mulheres se tornam mulheres diferenciadas, mulheres sábias, porque entenderam a palavra. Então a palavra nos traz, a palavra guarda a consciência. Então a palavra nos dá consciência. Então se eu não busco a palavra, se eu não me santifico, se eu não me foco na coisa certa, a palavra não tem força, não tem peso na minha vida. Logo, os resultados também não vão acontecer. Então o que diz na palavra? Olhai, vigiai e orai. Olhai e vigiai. Você está olhando, você está alerta, sua mente não está no ponto morto, você não está conversando com qualquer conversa, você recebe a palavra e por isso você tem consciência do que você faz. Se aquilo que você faz no seu casamento é correto, se aquilo que você faz em relação aos seus filhos é correto, negligência, falta de correção, ou se você tem agido da forma correta, tem tido tempo, tem conversado, tem tido as atitudes que Deus espera. Então, tudo é foco. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. O que está falando aqui? Não seja precipitado. Não julgue as pessoas. Não aponte o dedo para as pessoas. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então, se alguma coisa for para ser revelada, Deus vai revelar. Não seja você o que quer julgar, o que quer apontar o dedo. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, a palavra guarda a consciência. Todas as direções que nós precisamos para a vida está na palavra. A palavra é o nosso freio moral. Pela palavra você fala a verdade, pela palavra você mantém a sua integridade, pela palavra você mantém a aliança no seu casamento, pela palavra você salga, pela palavra você é luz, pela palavra você se santifica, pela palavra você cresce todos os dias, pela palavra que nós recebemos. E você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então o Senhor está sondando as nossas motivações, as intenções do nosso coração e os nossos pensamentos. Nós precisamos buscar isso, essa visão, esse discernimento
de tudo que nós temos feito, se nós estamos plantando a coisa certa, se nós estamos construindo um prédio sólido, com materiais que vão passar no teste, que isso vai determinar qual vai ser a nossa eternidade. As mínimas coisas importam. E é por isso que o Senhor nos traz uma palavra como essa hoje. Para mostrar que um jejum de 3 dias é muito importante, é necessário, há períodos que nós precisamos nos separar, parar e recomeçar as coisas. É muito importante. Mas também é muito importante ter cuidado com o que fala, ter cuidado com o que pensa, ter cuidado com a forma que olha. Às vezes você nem verbalizou, mas olhou de um jeito que julgou a pessoa, que condenou a pessoa. Quem nunca condenou uma mãe num shopping, com a criança se jogando no chão? Quem nunca pensou ali, se fosse eu, não faria isso nunca comigo? Até a criança fazer com você. Geralmente quem fala isso, ou não é mãe, ou ainda tem um bebezinho de colo, porque se você parar para ver, as crianças precisam ser moldadas, elas precisam ser ensinadas e ajudadas. E às vezes Deus coloca você em situações para que você se coloque no lugar do outro, daquele que você julgou, daquele que você apontou o dedo, daquele talvez que você se colocou como melhor. Não, eu não fico falando que eu sou melhor do que ninguém, mas às vezes a posição que você se coloca é como se fosse, se fosse comigo isso não aconteceria. Se fosse no meu casamento, não ia acontecer isso. Não, com os meus filhos, não, porque eu tô aqui, sentinela, guardando. Às vezes, a maneira como nós falamos, ou apontamos, ou pensamos, ou julgamos a outra pessoa, Deus nos coloca na mesma situação, para aprendermos a ter misericórdia. Todos nós queremos a misericórdia do Senhor. Todo mundo quer clamar a Deus, falar, Senhor tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia. Mas às vezes, por causa de um olhar, não somos misericordiosos com o outro. E como que nós queremos misericórdia, se não damos misericórdia? Essa palavra de hoje é para mostrar que um jejum de 3 dias é muito importante, mas que tomar cuidado com o que fala é muito importante. Que fazer um jejum, talvez, de Daniel, ou ficar não sei quantos dias levantando na madrugada, é extremamente necessário, mas tomar cuidado com o que pensa também é muito necessário. Como o Murilo falou, há níveis de santidade, e você precisa saber qual nível você está. A santidade nunca estagna. Uma pessoa que estagnar na santidade, ela estagna na fé, ela estagna na vida, porque o Senhor sempre vai pedir um pouco mais de nós. Não olha como assim, mas eu já não faço tanta coisa, não posso nem fazer uma brincadeirinha, uma piadinha engraçada. Veja isso como crescimento. Veja isso como Deus cobrando de você, para que você cresça, para que você evolua, para que você desenvolva. E às vezes uma piadinha, naquele momento que você está contando uma piada, fazendo uma gracinha, podia estar num assunto que acrescentaria tanto, ajudando tantas outras pessoas. Cuidado com o que sai da boca e cuidado com o que escuta. Porque às vezes tem alguns fofoqueiros passivos. Eu não falo, mas escuto. Não, mas eu não falei mal de ninguém, mas ouvi o mal de alguém. E às vezes estava lá naquela rodinha que estava todo mundo falando, todo mundo fazendo um comentáriozinho, e a pessoa estava lá ouvindo. Não se levantou, não se portou como alguém, não vou fazer parte disso. Principalmente quando alguém fala da nossa fé. Nós precisamos ter atitudes de pessoas corajosas, principalmente quando alguém fala de Deus, da nossa fé, de coisa que nós não concordamos. Às vezes você está num lugar, uma mulher está num salão, escuta uma do lado falando, porque é o pior ano da vida, esse foi o pior ano da vida. Eu já vivi coisas assim, pior ano da minha vida. E eu interrompi e falei assim, nossa, o meu não, o meu foi o melhor ano da minha vida. E aproveitar aquilo, busca Deus, faz isso, faz aquilo, já apresenta um programa. É assim que você evangeliza. Às vezes você não precisa evangelizar daquele jeito que você conhece. Vai lá, entrega um jornal e fala, vamos para a igreja. Você evangeliza, às vezes, na fila de um mercado, numa manicure. Vendo ela falar alguma coisa, você já pega a deixa. Nossa, verdade, hein? Então, mas se você fizer isso, você vai ter o benefício disso. Você evangeliza assim. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Como eu estava falando, o nível de santidade
Tem coisas que quando você começa a buscar Jesus, já não cabe mais na vida de um crente. Não cabe mais pornografia, não cabe mais bebida, não cabe mais vício, não cabe mais caindo para lugar que não deve, não cabe mais briga, não cabe mais determinados tipos de coisa, leituras, não cabe mais. Isso não cabe mais na vida do crente. Não é mais. E conforme você vai crescendo, menos coisas vão cabendo. E menos coisas vão fazendo falta, para falar a verdade. Quanto mais você vai crescendo e conhecendo a Deus, menos essas coisas faz falta. Uma piadinha sem graça, de repente você escuta e fala, nossa, que sem graça, que bom que eu não faço mais parte disso. Um filme que às vezes está todo mundo falando, você já viu? Esses dias eu estava vendo uma matéria, que saiu um novo filme de terror aí, que eu não sei o que é, que as pessoas estão passando mal dentro da sala do cinema assistindo o filme. Eu pensei aquilo, falei, para que isso? Me explica. Você vai para um lugar, você sai para se divertir, você vai para um cinema, vou assistir um filme de terror, ó a desgraça. Você passa mal dentro do cinema, assistindo um filme de terror. O negócio deve ser leve, deve ser um negócio familiar, leve assim, que pelo amor de Deus. E o pessoal tendo que ser retirado da sala de cinema, porque está passando mal lá dentro por causa do filme, que o filme é muito pesado. Aí você pensa, para que isso? Tem gente que gasta a vida, o tempo, num negócio que não acrescenta nada, que não tem necessidade nenhuma, não te ajuda em nada. Você não cresce em nada. Em Marcos 8, versículo 18, diz, vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Você tem que ter olhos, mas focados naquilo que importa, que interessa. E não só bater o olho, mas enxergar e entender. Você tem que ter ouvidos para aquilo que precisa, que interessa, que edifica, que acrescenta. Não para coisas que vão te diminuir, deixar você mais abatido, mais chateado. Quem nunca assistiu, às vezes, algum programa, ou alguma coisa, alguma notícia, que saiu de lá abatido, chateado? Ai, não estou bem. Ai, nossa, aquilo lá me pesou. Quem nunca assistiu algo que pesou? Então, tenha um ouvido seletivo para aquilo que te levanta. Eu até falei para o moço essa semana, né, que eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que depois eu queria até entender mais profundamente. Não sei se ele é um pastor, um missionário, o que ele é, que ele estava falando, que ele estudou as batidas da música. Tem determinadas batidas de música, e você pode ver que hoje em dia as músicas são as mesmas coisas. Toda música que você escuta, principalmente essas músicas dos jovens mundanos de hoje em dia, é toda a mesma batida, só muda a letra, é tudo a mesma batida. E ele fez um estudo, não sei aonde, não sei com quem, falando não sei do que, mas que eu entendi mais ou menos, entendeu? Mas que eu achei muito interessante, por quê? Porque a batida da música, ele falou que ela tem um significado. Então, em determinado tempo que você escuta a batida daquela música, você invoca algum tipo de espírito, de sensualidade, de sexualidade. Por isso que eu vou dar a minha humilde opinião que funk gospel, pagode gospel, sei lá o que mais, do gospel, não funciona. Porque ainda que você troque a letra, se você tirar a letra, é a mesma batida. Exatamente. É a mesma coisa. Você tem que ter um ouvido inteligente, seletivo. Às vezes tem coisas que você escuta o outro falar, que entram no teu coração. Às vezes você escuta alguém falando algo para você, que aquilo entra de tal forma, porque toda coisa, toda situação, toda conversa que nós damos ouvidos, que a gente para prestar atenção, fala, nossa, verdade, você pega aquilo como verdade. Se não tiver um norte, um guia, que é a palavra, que guarda a nossa mente, que guarda a nossa consciência, você dá ouvidos para aquilo, aquilo entra no coração, você começa até a questionar algumas coisas. Ué, mas aquilo lá parecia tão real, mas parecia tão diferente, mas aquilo parecia tão convicto. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Quando nós não ouvimos a palavra, a gente fica suscetível a ouvir qualquer coisa. Se nós não ouvimos a palavra, nós damos ouvidos para qualquer coisa, para qualquer opinião. Qualquer um que vier e falar alguma coisa, vai mexer com você, porque a palavra não está grudada, cravada, guardando a sua mente, guardando a sua consciência.
Ainda que as pessoas falem alguma coisa, ou que alguém fale, você sabe a verdade. Não, eu sei. Eu sei que não é assim. Eu sei a verdade sobre isso. Às vezes o próprio mal pode estar soprando no ouvido, falando coisas que você sabe que não é aquilo. E a palavra te ajuda a combater isso. Não, não é assim. Não, não é dessa forma. Não foi isso que Deus me prometeu. Não é isso que Deus tem para mim. Aí você tem segurança para dizer e para falar. Em Mateus 25, 21, diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Esse é o Espírito, essa é a fé que nós temos sido ensinados. Você está plantando para algo maior e para algo infinitamente melhor. É claro que você quer viver aqui na terra como no céu. Mas você está plantando, é como se fosse uma aposentadoria. Você está acumulando bênçãos, acumulando coisas boas, sementes, bons frutos, para que lá na frente você desfrute, para que lá na frente seus filhos desfrutem. Por isso que aqui, muito bem, servo bom e fiel. O que é o servo bom e fiel? É aquele que ouve os barulhos de fora e sabe a verdade. É aquele que, em meio a uma determinada situação, ainda que esteja difícil, ainda que esteja complicado, vendo as coisas, às vezes até mais difíceis, não se resolvendo, sem solução, ele sabe em quem ele tem crido, ele tem convicção na palavra. Servo bom e fiel é aquele que permanece, que decide unir a família pelo futuro dos filhos e pela própria alegria. É aquele que decide perseverar no Senhor, fazer 3 dias de jejum, entra num propósito, busca a Deus, clama ao Senhor, levanta de madrugada, vai embora mais tarde, porque sabe que tem uma recompensa ali. Enquanto muita gente está dormindo, o servo bom e fiel está plantando. Enquanto muita gente está distraído, saindo por aí, fazendo o que não deve, o servo bom e fiel está jejuando. Enquanto muita gente, no dia de hoje, amanhã, sexta, vai estar se alimentando, comendo, fazendo o que não deve, coisa errada, porque esse jejum não é só a falta de comida, não. É você se abster. Então, se abstenha de internet, de coisa que não acrescenta em nada. Enquanto tem muita gente mergulhando no pecado, e comendo, e bebendo, e fazendo não sei o quê, o servo bom e fiel está jejuando. O servo bom e fiel tem um objetivo, ele tem um foco. O jejum não é em vão. O que você está fazendo não é em vão. Você não tolera algumas coisas, às vezes no próprio casamento, com o seu orgulho. Você não engole, às vezes, o orgulho, aquela vontade de responder em vão. Tem um porquê. Você sabe que o Senhor vai ajudar. Esse é o servo bom e fiel. Ele sabe que se ele perseverar, ainda que ele não tenha nada, ainda que ele não tenha aonde se agarrar, ou a quem se agarrar. Porque se na tua casa não tem ninguém que busque a Deus, busque você. Porque se no seu trabalho ninguém busca o Senhor, busque você. Você é o servo bom e fiel. Se aonde, no seu convívio, ninguém quer buscar a Deus e ter santidade, vá você. Busque você. Na minha casa, eu posso dizer isso, porque na minha casa, quando eu comecei na igreja, eu fui muito jovem para a igreja e fui sozinha. Um dia ali, levantei, estava cansada de viver muitas coisas, muitas situações, muitas privações, fui sozinha. Apesar de termos já uma base, de conhecer Jesus, de ouvir falar, até por outra denominação, aquele dia eu vi o programa e decidi buscar Deus em busca de uma ajuda e de um norte. Ninguém me acompanhou. Na minha casa, ninguém me ajudou. Ninguém foi comigo, ninguém queria saber, ninguém. Eu fui sozinha. E eu ia sozinha e voltava sozinha. E fui sozinha. E, às vezes, alguém me criticava aqui, alguém falava dali, da própria casa, às vezes, do seu próprio lar. Está falando, fica aí o tempo todo na igreja, só faz coisa para a igreja, não volta para... Queria que eu estivesse aonde? Na balada? Fazendo coisa errada? Às vezes, quando você está na igreja, a pessoa se levanta contra você. Quando você está fazendo errado, ela não fala tanto, não. Mas vai para a igreja para você ver. Lavaram tua cabeça.
Fizeram uma lavagem cerebral. Ainda bem. Em nome de Jesus. Então, lava mais, Senhor. Lava mais. E ali, quando eu me levantei, muito jovem, decidi ir, ninguém me acompanhou. Fiquei anos sem a companhia de ninguém. Casei, vim para São Paulo, constituí minha vida aqui, firmei aqui. Depois de muito tempo, eu recebo a notícia de que uma está indo buscar Deus, a outra está indo buscar Deus. Agora foi. Porque o servo bom e fiel permaneceu ali. Não, ninguém vai, eu vou. Ninguém vai buscar, eu vou. Ninguém quer, eu quero. Vai todo mundo querer viver desse mesmo jeito? Eu não quero. E agora, depois de muito tempo, quando as pessoas começam a enxergar que há diferença sim no servo bom e fiel. Há diferença no que persevera até o final. Há diferença daquele que olha para um relacionamento falido e decide mudar. E decide plantar uma outra semente. Há diferença naquele que olha para os filhos, às vezes dando trabalho, os jovens, pesando talvez de alguma forma, e decide perseverar no Senhor. Há diferença quando ninguém na sua casa quer se levantar e buscar Deus, e você fala, então eu vou me levantar. Então eu vou fazer. Essa casa precisa de uma coluna. Essa casa precisa de um edifício. Essa casa precisa de uma lavoura. Então, se você é o único no seu lar que busca a Deus, permaneça servo bom e fiel, para que você venha e participe da alegria do Senhor. Mesmo gemendo, se arrastando, sangrando às vezes. Quem nunca veio para a igreja precisando de respaldo e estava naquele dia difícil, aquele dia puxado, às vezes vivendo uma situação financeira privada, uma luta dentro de casa, dentro do casamento. Sabe aquela coisa, aquela dificuldade, principalmente quando a pessoa não está na mesma fé que você. Você só entende a parte do jugo desigual quando você casa com alguém que não tem a mesma fé que a sua. Que aí você quer e o outro não quer. Que aí você luta para buscar e o outro não quer buscar. Por isso a orientação sempre sai do altar. Busque alguém do seu meio, perto de você. Porque essas questões vão ser puladas lá na frente. Aí lá na frente você não vai ter um problema de um não quer buscar, o outro quer buscar, um não quer fazer, o outro quer fazer. Você já consegue pular um bom caminho. Mas aquele que já aconteceu, já casou e alguém não está na mesma fé, vamos lá, servo bom e fiel. Permaneça firme, não esmureça. Permaneça constante, para que depois você venha e compartilhe e participe da alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é só aqui na terra. A alegria do Senhor também no céu, para a eternidade. Só vai para lá os servos bons e fiéis. Aquele que se preocupa em cumprir um jejum de 3 dias e aquele que se preocupa em não fazer um comentário áspero de alguém. Porque às vezes você está falando de algo que para outra pessoa é doloroso, é difícil. Às vezes você está falando da aparência de alguém que para ela é uma luta. Ela está lutando para se enxergar talvez de uma forma melhor. E às vezes está fazendo um comentário, faz um comentário da roupa, faz uma brincadeirinha não sei do que, ou do cabelo. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que tomar cuidado com os nossos comentários. Porque, às vezes, a pessoa que você está comentando não sabe discernir a mão direita da esquerda. Não sabe fazer o básico da fé. E se você está numa posição que você já tem entendimento, então você tem que estar ali para ajudar, para ser um respaldo. Esses são os servos bons e fiéis, que não desistem e que se preocupam com as mínimas coisas. Sabe que um filme de terror, um filme pornográfico, alguma coisa ali não edifica, oprime e te faz viver longe do Senhor, porque não tem como ter comunhão com Deus. E sabe também que às vezes uma foto, que nem se mexe, mas viu, que às vezes aquela pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, uma olhada diferente, um comentário diferente, aquilo cresce. Sabe que as coisas ganham magnitude. E tudo aquilo que você começa fazendo de pouquinho vai ganhar magnitude. Pode tentar. Ainda mais nesse jejum, né? Estava dando comida para as meninas. Eu falei, quem vai dar comida para as meninas hoje? Falei, hoje vai ser você, hein? Mas eu acabei dando comida. E ali você pensa, né? Eu olhei a comida, eu falei, não vou nem cheirar. Deixa ela bem longe de mim.
E aquela comidinha de criança, num potinho, rosinha, estava lá tudo bonitinho e tal, num potinho, cor de rosinha de criança, geralmente eu não gosto muito de comer em potinho, gosto mais do prato. Nesse momento, Começou a considerar. comecei a considerar o pote. Falei, bom... E comecei até a considerar, inclusive até falei para o Murilo, né? Hoje não existiria essa coisa da mãe tirar da boca dela para dar para o filho, não. Nós ia brigar aqui. Por que eu estou falando? Porque nesse jejum, aí até apareceu, alguém mandou um negócio, e era um negócio com comida e tal. Eu falei, não vou ver. Aí você fala, você acha que é brincadeira? Mas quanto mais você vai focando no que você não deve, Exatamente. mais aquilo vai entrando. Tudo é foco. Então a comida estava ali. Só de esquentar, você vai salivando. Você fala, não vou nem chegar perto. Come logo isso aqui, menina, come. E come. só está começando. Só está começando. O mais interessante é isso. É que só está começando. O que está acontecendo? Que só está começando e o negócio está apertando. Então, só está começando. Mas se você ficar lá, vai ver um vídeo de bolo, vai ver um vídeo de comida, vai ver um vídeo de churrasco. Como que é o nome daquilo? Um abaixo-assinado contra o carinha do churrasquinho hoje aqui. Estava, não sei se é o jejum, mas estava até mais cheiroso. Então, hoje. vamos pedir para ele se retirar nesses dias. Não é verdade? Eu quero que você me ajude. Vai lá e fala assim, meu querido, vai embora. Volta aqui só no domingo. Domingo depois do culto, inclusive. Mas aí isso faz parte do teste, da tentação. Esse é o teste. Faz parte da tentação. Exato. Esse é o marketing dele. Entendeu? Não caia nessa, hein? Em nome de Jesus. Mas aí, brincadeiras à parte, um negócio que você vai dando, nossa, cheiroso, hein? Que vontade. Nossa, olha esse vídeo. Nossa, olha essa comida. Aquilo vai entrando de tal forma que você vai começando a falar assim, não estou aguentando, está difícil. Não, e o mais interessante é que tudo é o foco. Porque a maioria faz isso no dia a dia e nem vê. Mas só porque falou, acende Não uma posso. luz, jejum. Opa, eu estou sem comer quantas horas. Meu Deus, meu corpo não vai aguentar. E não tem nada assim do que a pessoa muitas vezes já não faz no dia a dia. Às né? vezes no dia a dia a pessoa fica até mais. Fica sem até comer. mais. E é o foco. Foque na coisa certa. Você tem ouvidos para ouvir mesmo, não só para escutar um barulhinho. E olhos para enxergar mesmo e discernir as coisas corretamente. É assim num jejum, é assim num casamento. Começou a olhar para outra ali. Parece que ela está mais bonitinha, minha mulher não tem esse cabelo, minha mulher nisso, ou meu marido não faz isso, meu marido não é gentil desse jeito, daqui a pouco expande de tal forma que você começa a achar mesmo que o seu cônjuge não vale de nada, não tem nada que preste. O que eu vi nesse homem? O que eu vi nele? O outro aqui parece tão melhor, e às vezes o outro não é nada melhor, é só o foco que você teve. Ou o trabalho, você está num trabalho, você pediu tanto a Deus, de repente você começa a focar nos problemas e nas dificuldades, a sua visão muda, o seu interesse muda. Em 1 Timóteo 4,2 diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E essa palavra hoje vem para ensinar mais uma vez, cuidado com a consciência cauterizada. Quando a consciência cauteriza, o pecado já não pesa mais. Quando a consciência cauteriza, a palavra já não guarda mais a consciência. A palavra mais, ela já não é mais o suficiente. Porque uma consciência cauterizada é uma consciência que fez várias vezes aquilo que não deveria ter feito, mas foi passando por cima. Então, quando você peca uma vez, parece que você vai morrer. Meu Deus do céu, pequei contra Deus, e agora e tal. Se você não tomar um cuidado, você peca de novo. Deus, pequei. Então me ajuda, eu sou ser humano. Aí vai a terceira. Então, Deus, não deu para aguentar, né? Aí a quarta, pequei mesmo, que eu sou falho, carne, e é isso aí. A quinta já não lembra de Deus, a sexta não aguenta mais nem falar com Deus, não consegue nem orar, porque a consciência cauterizou. E consciência cauterizada é um perigo. Você faz as coisas sem pensar. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Consciência cauterizada faz uma mentirinha. Não tem problema não, mentira é mentira. Seja ela pequenininha ou seja ela grande, é mentira. E uma consciência cauterizada, uma mentirinha não tem problema não.
Ah, uma olhadinha não tem problema não. Ah, um comentáriozinho não tem problema não. Tem problema sim, porque disso vai para mais. E quanto mais você deixa a sua consciência cauterizar, ela se acostumar com o pecado, mais difícil é para voltar atrás. Uma consciência cauterizada é uma consciência acostumada a pecar. Ela está acostumada com o resultado do pecado. Ela se acostumou a olhar, a falar, a comentar, a criar uma mentirinha, a criar uma historinha, a não dar tanta importância. Ah, não, já fui tantas vezes, não vou nessa madrugada. Ah, não, tanto jejum vou fazer, mas esse aqui não. E tem gente passando na sua frente. O servo bom e fiel está passando na frente. Porque o servo bom e fiel, ele tem a consciência inteligente. Ele sabe, ele errou, ele pede perdão, e eu não vou fazer mais. E aquilo não chega nem mais perto dele. Ele não quer nem mais saber daquilo. Porque ele sabe que aquilo é um atraso de vida. Em 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Quando nós rejeitamos a consciência do Senhor. O que é a consciência de Cristo? É aquela consciência que nos dá discernimento, visão. A consciência do Senhor faz você perceber de longe que uma brincadeirinha que você fez não agradou a Deus. Faz você perceber de longe que um pensamento que você teve não agradou a Deus. Eita, você sabe quando o Espírito Santo não gostou daquilo. Você sabe quando algo que você fez dá aquela, nossa, isso não agradou ao Senhor. Às vezes faz aquele comentário, aquela piadinha, logo já fica meio sem graça, né? Sem graça. Você mesmo perde a graça. Pisei na bola. E o pior é que depois você voltar para Deus e falar assim, ô Jesus, sou eu de novo, Deus. Oi Deus, tudo bem? Fazia tempo, hein? Voltei, estou aqui. Você tem que ter a consciência de Cristo. Nós temos que ter a consciência de Cristo. Para que possamos enxergar e entender coisas mínimas. Coisas que parecem tão pequenas, mas que vai afastar da presença do Senhor. Para que você mantenha a fé e não naufrague, para que a sua fé não naufrague, não afunde. E para que a sua fé não acabe, não naufrague, não afunde, a sua consciência precisa estar ligada à consciência do Senhor. A palavra precisa estar viva e as coisas não podem estar mais cauterizadas. A palavra ainda precisa ter peso, a palavra precisa ter controle, a palavra precisa dar o norte, a palavra precisa dar a direção. É a palavra que guia tudo. E se você não pegar a palavra e ter a consciência de Cristo, as coisas vão cauterizando, vai se tornando comum, até dentro de um relacionamento. Chegou um momento no nosso casamento em que era comum a gente não conviver. O que é duas pessoas vivendo na mesma casa, separado? Melhor viver sozinho. É melhor você viver sozinho do que um chegar e o outro sair. Ficou cauterizado, né? Cauterizou. Não faz questão. Já não doía mais. E não tinha problema. A importância do outro já não... E não enxergava, não né? enxerga mais. A seriedade da situação. Exatamente. Ah, é só uma briguinha. Ah, mas é só mais uma situaçãozinha. Aí fica emburrado 2, 3 dias, daqui a pouco o outro deixa de ser importante para você. E aí quando o outro deixa de ser importante, você não consegue mais reconhecer, poxa, seu cônjuge está ali. Você precisa ter aquilo não pode cauterizar de tal forma que a presença do outro não tem significado nenhum. Se o outro está ou não está, não importa nada. Na verdade, até importa, né? É melhor que não esteja. É melhor que não esteja. Chega num ponto que é melhor que o outro não esteja. É melhor ficar sozinho. E isso é a vida que o Senhor nos prometeu? Essa é a parte que o Senhor fala para a gente compartilhar da alegria? Essa é a alegria que o Senhor nos prometeu? Viver sozinho dentro de um relacionamento? Ser solitário dentro de um casamento? Ter situações com os filhos tão graves que aquilo vai cauterizando, tipo, ah, tá bom, deixa, vai, ah, faz o que quiser então. Ah, já falei 1000 vezes, não vou falar mais. Ah, faz do jeito que você quiser. Daqui a pouco esse filho está fazendo do jeito que ele quer mesmo e não pode mais reclamar. Por quê? Porque a consciência cauterizou, o cansaço tomou conta e um servo bom e fiel não cede para o cansaço. O servo bom e fiel não cede para situações cansativas. Um relacionamento tem muitas situações cansativas, mas o servo bom e fiel não cede para elas.
Criar filhos tem muitas situações cansativas, mas um servo bom e fiel está focado no que o Senhor prometeu. Um trabalho tem situações cansativas, muitas, mas o servo bom e fiel sabe por que ele está lá, e sabe por que ele está fazendo aquilo, sabe que ele tem um propósito. Um jejum de 3 dias cansa o corpo, mas a graça do Senhor nos basta. O Senhor nos ajuda, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Guarde a mente, não deixe ela se cauterizar. Não faça as coisas e não se acostume com o pecado, porque tem como a gente se acostumar até com o pecado. Permaneça vigilante, com ouvidos que ouvem as coisas que importam, que acrescentam e que edificam, com olhos que enxergam, coisas que edificam e que acrescentam. E lembre-se sempre, as mínimas coisas importam. Importa um jejum, mas importa também um comentário. Importa também um olhar. Importa também, às vezes, até um pensamento que pode ser um pensamento julgando a outra pessoa. E nós não podemos nos esquecer nunca. Ainda que nós possamos não ter verbalizado algo, Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e motivações. Seja vigilante e consciente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode ficar em pé, por favor. Eu quero que você analise esses detalhes, que é o que nós lemos aqui na palavra, né? O Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Realmente, pode ser que nós tenhamos aí avançado em muitos aspectos, mas às vezes ainda tem aqueles detalhes que prejudicam a sua vida, prejudicam o seu casamento, prejudicam principalmente o seu relacionamento com Deus. Um pensamento, um comentário, uma maneira ácida de fazer uma brincadeira, pessoas que você ainda continua tendo as conversações erradas. Então, analisa isso. Suas construções, quando elas forem testadas, elas vão permanecer? Aquilo que você tem construído vai durar? É muito importante isso. A palavra guarda a consciência. Através da palavra, desses entendimentos, nós começamos a enxergar coisas que estavam ocultas a nós. Até então a gente não viu um problema naquilo, até então parecia algo tão pequeno, tão insignificante, mas através da palavra, através de trazer luz, consciência, nós começamos a entender, puxa, eu preciso analisar isso, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar isso, eu preciso ter uma atitude diferente em relação a isso. Então eu quero que você fale com o Senhor neste momento, você peça discernimento a Ele, peça discernimento. Senhor, abra minha mente, Senhor, eu ainda não enxergava dessa maneira, e talvez há tantas coisas ainda que estão ocultas a mim. Senhor, me ajuda a enxergar, me ajuda a enxergar que isso não é algo banal, algo insignificante, mas é algo que o Senhor se importa sim. Às vezes uma forma de tratar a sua esposa, seu marido, e a sua vida vai estagnando, vai parando, porque a santidade foi estagnada, e Deus não tem como trabalhar, Deus não tem como agir na vida de uma pessoa que não se abriu ainda para mudanças, não se abriu ainda para o crescimento, não se abriu ainda para o autoconhecimento. Então eu peço que você agora, peça a Deus essa visão, esse discernimento, e que você tome essas decisões. Aqui neste lugar. O que você analisa hoje? Que era tão pequeno para você, mas você entende que Deus se importa com isso também, que não é insignificante, que é uma raposinha que tem travado a sua vida. Vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Nesse jejum, peça
Que o Senhor preencha essas lacunas, esses vazios. Que você se empenhe para crescer no Espírito, crescer na fé, na força, na atenção, na vigilância. Peça ajuda ao Senhor. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Fala com o Senhor neste momento. Fala que você quer crescer, que você quer ir mais longe, que você quer elevar o seu nível. Peça ajuda ao Senhor. Aproveite essa oportunidade. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Fala: Senhor, eu quero crescer. Eu quero ser um homem segundo a sua palavra. Eu quero ser uma mulher segundo a sua palavra, meu Pai. Eu quero ter consciência das coisas. Que a sua palavra seja clara para mim. Que eu possa enxergar, meu Pai, as falhas, os erros. E que o Senhor me ajude. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força, me dê espírito. Abra sua boca, peça ajuda ao Senhor, para que você se torne a pessoa que Deus criou você para ser. Uma pessoa atenta, vigilante, bem-sucedida, com uma vida abundante, uma vida próspera. Uma pessoa que faz a diferença por onde passa. Uma pessoa que salga, que ilumina as trevas, que não se mistura na roda dos pecadores, mas que leva a cultura do reino naquele lugar. Peça ao Senhor, meu Pai, me ajuda. Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá a convicção que ainda não tenho, me dá a visão que ainda não tenho, me dá a sabedoria que eu ainda não tenho. Meu Pai, me ajuda a crescer. Eu não quero mais ficar nessa passividade, nessa mornidão, nesse espírito mole, fraco, nessa fé que não me leva a lugar nenhum positivo. E o tempo vai passando, eu continuo ouvindo palavras, mas elas não criam vida dentro de mim. Continuo ouvindo palavras, mas eu não melhoro no trabalho, não melhoro no casamento, não melhoro na vida. Então, para onde estão indo essas palavras? Me traz a consciência, Senhor. Guarda minha consciência, não me deixa no automático, mas que eu esteja atento, vigilante, alerta. Tome essa decisão, peça ajuda ao Senhor, aproveita a sua oportunidade. Fala com o Senhor, Ele quer te ajudar, Ele quer abrir as nossas mentes, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que sejamos bênção neste mundo, porque o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. Então Ele quer que você frutifique, que a sua casa seja frutífera, que as suas mãos sejam frutíferas, que tudo que você fizer seja frutífero. Então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. E agora traga consciência
Aproveita esse momento e traz a consciência agora. Às vezes os comentários que foram feitos que não deveriam ser feitos. Às vezes alguma gracinha irresponsável. Algo que talvez naquele momento você não percebeu, mas agora você tem percebido. Traz a consciência, vai pedindo ao Senhor, ô Senhor, me ajuda, me limpa, eu quero sair desse jejum uma nova pessoa, eu quero sair desse jejum transformado, que seja um novo tempo. Peça a Deus para que Ele te mostre as falhas, os erros, os mínimos e os grandes. Aproveita esse momento agora. Quero mergulhar mais fundo. Eu quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Eu quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu Eu peço que você agora coloque a mão na sua cabeça e que você faça as declarações que você precisa para a sua vida. Que você diga: Senhor, eu declaro sobre a minha vida a visão, a sabedoria, o entendimento. Eu declaro, meu Pai, um novo pensamento, um novo estilo de vida. Eu declaro, meu Pai, que eu não tenha mais essa necessidade, essa acidez, essas críticas, esse julgamento. Que eu consiga me controlar, meu Pai, que o Senhor me dê domínio próprio, que o Senhor me dê a virtude do amor, de respeitar, de ter a empatia, de ouvir as pessoas, de não fazer pré-julgamentos. Me dá clareza, meu Pai, me dá visão, que eu tenha discernimento e não malícia, que eu não tenha mais aquelas conversas, aqueles olhares, aqueles pensamentos, alimentando aqueles sentimentos. Peça ajuda ao Senhor agora. Tem coisas que pode ser que seja algo que você é desde pequeno, que você gosta de uma conversa, que você é ácido, que você solta ainda alguns palavrões, que você fala, não, é da minha criação. Não, você pode mudar tudo isso. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, me dá clareza, meu Pai, me dá graça, me dá força, me ajuda a lembrar, meu Pai, porque às vezes eu falo coisas, que quando eu vejo, já foi. Então me dá a atenção, que eu olhe, vigie. Nós estamos orando, meu Pai, mas que o Senhor me ajude a ter atenção, o olhar certo, a vigilância certa. Declara sobre a sua vida, declara sobre a sua vida agora, declara o que você quer, o que você precisa, declara na sua vida um novo tempo, uma nova postura, uma nova atitude, que por onde você passar, você fará diferença a partir de agora, que você será bênção no seu casamento, você será bênção para os seus filhos, você será motivo de orgulho, que você dará muitos frutos, que aquilo que está nas suas mãos vai fluir de uma forma diferente, porque a sua mente entendeu agora, a palavra entrou de uma vez por todas, e que você saia daqui realmente comprometido com a verdade. Que esse início de jejum não seja, como nós sempre falamos, mais um período sem alimento, mas que você se alimente da palavra, do Espírito, que você se fortaleça o seu espírito para a sua carne ser subjugada, que você aprenda a controlar a sua carne, os seus impulsos, os seus pensamentos, as suas atitudes emocionais, que a palavra seja o seu norte, que a palavra seja aquilo que nos guia, que a sua mente cada vez mais seja parecida com a de Cristo. Peça isso em nome de Jesus. Meu Pai, ajuda-me, me ajuda, Senhor, me dá força, me dá graça, me ajuda a lembrar, me dá o Espírito, meu Pai. Eu quero crescer, meu Pai, eu quero crescer em santidade, eu quero crescer em santidade, eu não quero ser mais um crente morno, uma pessoa que ainda é carnal, que em cada ambiente se amolda aquele ambiente, mas não muda aquele ambiente.
Não, Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa estúpida em casa, uma pessoa carnal no trabalho, um hipócrita na igreja. Eu não quero, meu Pai, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais essa vida dividida, essa mente dividida, essa vida estagnada, esses resultados medíocres. Não, Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova vida. Creia nisso, creia que você sai daqui neste dia, nessa noite, nessa oportunidade, no nosso primeiro dia desse jejum, com decisões realmente poderosas, com um espírito totalmente fortalecido, que a sua carne esteja sendo sustentada pela palavra, pela fé, pelos valores, pelas decisões, que nada tire o seu foco, que nada tire você do caminho certo, mas que você saia daqui muito bem esclarecido, com a sua mente muito bem focada na coisa certa, com os seus olhos muito bem focados no Senhor, porque nós cremos em um tempo muito abençoado, muito poderoso, de muitos testemunhos, de muitas vitórias, de muitas conquistas, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós, uma vida abundante, e essa abundância começa na mente, começa no crer que é possível, crer que eu não preciso terminar os meus dias dessa maneira, mas o Senhor tem grandes projetos para cada um de nós. Meu Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, por cada palavra que essa pessoa lançou aqui, por cada declaração que ela fez, meu Pai, que venha criar vida, meu Pai, no mundo espiritual e vida no nosso mundo, Senhor. Que os resultados sejam diferentes, que a postura seja diferente, que os relacionamentos estejam indo cada vez mais para um outro nível, meu Pai, abençoado, de bons exemplos para os filhos, para as pessoas que estão olhando em volta, que tenhamos aqui homens e mulheres realmente comprometidos com o Senhor, meu Pai, com a mente guardada pela palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém.